Fala aí, vestibulando. Tá todo mundo preparado para passar? Eu espero que sim, incluindo a mim nessa afirmação, claramente. Bom, galera, está começando agora o primeiro vídeo do Revisão, um projetinho pessoal meu para ajudar a galera aí que tem dificuldade em algumas matérias, especialmente Química e Física. Começar o primeiro vídeo, é um vídeo meio que vídeo teste, assim, então, tipo, tô testando a didática, tô testando os desenhos ridículos que vocês estão vendo, né? Enfim, é muito teste isso aqui, mas estou levando muito a sério. Espero que funcione. Dependendo do feedback da galera que consumir isso aqui e achar bacana, vai ter muito mais, eu prometo. Enfim. Bom, galera, o primeiro revisão vai ser de Química e o nosso primeiro assunto vai ser átomos. Bom, falando um pouco de átomo, o que a gente tem em mente quando a gente fala de átomo? Algumas coisas já passam na nossa cabeça de imediato, né? Primeiro que o átomo, assim que falamos dele, nós percebemos que nós temos na nossa cabeça a concepção de algo muito pequeno, o que não está errado, porque qualquer matéria que conhecemos, palpável, não palpável, ela é composta por átomos. Átomos é uma unidade, uma pequena fração do que a gente conhece por matéria, né? Notem que eu falei que é uma pequena fração da matéria, mas não é a menor fração. O átomo mesmo é composto de partículas subatômicas, que são menores que o próprio átomo. Então, enfim, pelo átomo ser algo muito pequeno, é muito difícil concebermos uma imagem dele, até porque não conseguimos enxergar nem mesmo com os instrumentos que temos até hoje. E por ser algo muito pequeno, não conseguimos enxergar. E não enxergando, dificulta muito o nosso entendimento sobre como funciona o átomo. E por isso é necessário que alguns cientistas façam algo que a gente chama de modelo. Os modelos, galera, eles funcionam justamente para explicar aquilo que pouco conhecemos, pouco que não conseguimos ver, não conseguimos conceber na nossa imaginação, então a gente vai criando modelos para poder entender como ele funciona, aquele objeto de estudo, que no caso a gente está falando do átomo. Vamos conversar sobre 3 modelos atômicos, que serão o de Dalton, Thomson e Rutherford. E analisando nessa linha temporal também, vamos ver as modificações que o átomo foi ganhando ao decorrer do tempo, né? Primeiro a gente vai falar sobre o modelo atômico de Dalton, feito em 1808. Dalton acreditava que o átomo era uma esfera indivisível compacta e maciça, que constituía a matéria. E claramente nós sabemos que existem átomos diferentes um do outro, né? Todos os átomos não são iguais entre si, existem átomos diferentes. Dalton também tinha esse conhecimento. E como que Dalton diferenciava um átomo do outro? Simples. Dalton acreditava que para um átomo ser diferente do outro, ele precisava ter massas diferentes. Era isso que diferenciava um átomo do outro. A massa de um átomo ser diferente da massa do outro átomo. Bom, até então a gente não tinha nenhuma ideia de carga elétrica para o átomo. Só acreditávamos que o átomo era uma esfera maciça e que tinha massas diferentes para átomos diferentes. Ao decorrer do tempo, surgiu outro cientista chamado Thomson, em 1898, que criou outro modelo, que assumiu outro modelo para o átomo, para explicar o átomo. No modelo atômico de Thomson, a gente não perde a característica maciça. O átomo ainda é uma esfera maciça e compacta de alguma coisa que constituía ele. E ele por si constituía a matéria. Porém, Thomson descobriu outra propriedade do átomo, que o átomo tinha dentro de si partículas subatômicas ou que possuíam cargas elétricas. E que essas cargas poderiam ser positivas ou negativas, atribuindo ao átomo um certo equilíbrio eletrostático. Bom, o nome do modelo atômico de Thomson foi chamado de pudim de passas. Por quê? Porque Thomson acreditava que essas partículas subatômicas que tinham carga estavam dentro do átomo como uvas passas dentro de um pudim. Bom, é o que Thomson falou sobre esse modelo atômico. Eu nunca comi um pudim de passas, eu não sei como você vê essa imagem. Eu nem sei se de pudim de passas existe de verdade. Será que existe? Eu nunca comi, hein? Enfim. Bom, passando um pouco adiante, a gente teve uma mudança no modelo atômico muito importante, galera. Notem que de Dalton para Thomson, a gente adquiriu propriedades elétricas ao átomo. Partículas subatômicas que tinham cargas. Porém, o átomo não perdeu a propriedade de ser uma esfera maciça.
Só que quando chegamos em 1911 com Rutherford, Rutherford propôs um experimento muito interessante. Rutherford bombardeou uma folha de ouro com raios catódicos. E notou Rutherford que esses raios catódicos, muitos deles, uma boa parte dos raios catódicos, na verdade, alguns deles repeliam, mudando de direção e atingindo uma folha que demarcava toda a folha, que passava em torno de toda a folha, e assim ele conseguia notar o posicionamento dos raios catódicos após atingir a folha, mas ele notou também que muitos dos raios passavam direto ou sofriam um pequeno desvio e mesmo assim passavam da folha. A partir desse experimento, Thomson pôde atribuir ao átomo uma característica que nós não tínhamos ciência até então, né? Até 1911, que era que o átomo possuía grandes espaços vazios. Porque senão, como que esses raios catódicos teriam transpostos a nossa folha de ouro, não é mesmo? Então, Rutherford notou uma propriedade muito interessante, que o átomo não era mais uma esfera maciça, não era mais algo compacto, e sim algo que possuía um núcleo e um grande vazio até as outras partículas que conhecemos como elétron. Além disso, Rutherford também notou a presença de um expoente muito importante quando estudamos átomo, que são os nêutrons. Os nêutrons são partículas que constituem o núcleo de um átomo e não possuem carga. Ele tem uma carga elétrica igual a zero, exercendo um papel fundamental para a estabilidade do núcleo atômico. Dentro do núcleo a gente tinha então os nêutrons, os prótons, que seriam as partículas subatômicas que tinham carga elétrica positiva, e os elétrons, que rodeavam esse núcleo em uma trajetória que chamamos de eletrosfera. Os elétrons possuem carga menor do que zero, enquanto os prótons possuem carga maior do que zero. Note que o nêutron possui uma carga nula e que os prótons e os elétrons possuem cargas opostas, de igual módulo, mas opostas em si. Enquanto os prótons possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas. E notem também a relação entre massa. A massa de nêutrons e prótons são muito parecidas. Elas não são realmente iguais, mas para fins vestibulísticos, a gente vai adotar que a massa dos nêutrons é igual à massa do próton. E que a massa do elétron, que também não é igual a zero, mas para fins vestibulísticos vamos adotar que ela seja igual a zero, porque ela é muito menor do que a massa dos dois elementos que temos dentro de um átomo. Tendo tudo isso em vista, vamos passar para o nosso próximo assunto de hoje. Próximo assunto não, próximo tópico do assunto. Enfim, tendo tudo isso em mente, a gente conhece então o seguinte modelo atômico, que é o modelo atômico planetário de Rutherford. E partindo disso, a gente pode então notar características importantes e a partir dela dar identidade ao átomo e dar quantidade a essas características para os átomos diferentes. Bom, em um átomo genérico X, de um elemento genérico X, nós teremos as seguintes propriedades para analisar. Primeira, número de massa. O número de massa que vamos abreviar com a letra A. Depois analisaremos o número atômico. E então analisaremos a carga, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso vamos ver adiante. O número de massa, que vamos abreviar para A, é a somatória entre o número de prótons e o número de nêutrons que tem dentro do núcleo do átomo. Ora bolas, faz todo sentido isso. Nossa, ora bolas é um negócio muito antigo, né? Não sei nem por que eu usei isso. Por que faz muito sentido? Por que eu somaria a massa do elétron se ela é igual a zero? Não faz sentido nenhum somar a massa do elétron para calcular qual que é a massa atômica daquele átomo se a massa do elétron é igual a zero. Então por isso que o elétron cai fora dessa nossa equação para calcular a massa de um átomo. Depois de calcularmos a massa de um átomo, podemos fazer o quê? Calcular o seu número atômico. O que seria o seu número atômico? Note que o número atômico é o número de prótons que possuem dentro do núcleo de um átomo. O número atômico ele é muito importante porque ele é como se fosse o RG do seu átomo. Ele é como se fosse o registro que identifica que átomo é aquele. Quando eu falo para você que quando temos em mente que o hidrogênio é nomeado na nossa tabela periódica como 1, o elemento 1, é porque esse número, que chamamos de número atômico, ele representa quantos prótons tem dentro do hidrogênio. Se pegássemos um átomo de hidrogênio e fizéssemos uma reação nuclear onde colocássemos outro próton lá dentro, ele passaria a ter 2 prótons dentro do seu núcleo, e ele não seria mais o hidrogênio, ele seria então o hélio.
porque ele passaria a ter 2 prótons dentro de seu núcleo. Faz todo sentido? Faz todo sentido, eu sei que faz. Bom, então temos que ter em mente que o número atômico é aquilo que identifica o seu átomo. Quando você quer saber que átomo é aquele, você tem que olhar para o seu núcleo e descobrir quantos prótons tem lá dentro. Depois de calcularmos o número atômico e o seu número de massa, podemos analisar um pouco a carga, que é um pouco mais complexo que essas duas características. Bom, a carga vai ser o número de prótons menos o número de elétrons. Nós estamos olhando aqui o número de prótons menos o número de elétrons, não o número de prótons com a sua carga, entende? Ele não vai atribuir aqui o seu sinal positivo ou negativo, ele atribui isso depois. Como que a gente atribui isso depois? Simples. Quando fizermos essa conta, o que aconteceria se o meu número de prótons fosse 5 e o meu número de elétrons fosse 3? Nós teríamos uma sobra de 2, concorda comigo? 2 o quê? 2 prótons. Temos 2 prótons a mais do que elétrons. Então temos mais prótons que elétrons. Logo, esse 2, ele significa que eu tenho mais 2 cargas positivas dentro do meu núcleo do que cargas negativas. E esse meu átomo em questão passaria a ter um Q igual a 2 mais, ou mais 2. Por que essa carga é positiva? Porque o que está em excedente é prótons e não elétrons. Se fosse o contrário, e se eu tivesse um número de 6 prótons menos um número de 7 elétrons, eu teria então um excedente menos 1, que significa que eu tenho um elétron a mais do que prótons. Logo, um elétron é o quê? Uma carga negativa. Então a carga desse átomo seria negativa. Analisando isso, vamos passar uma nomenclatura que acontece quando a gente tem esse déficit do gradiente de cargas. Quando uma quantidade de carga é maior do que a outra. Se fossem iguais, a carga seria igual a zero, porque, obviamente, né, um número menos ele mesmo daria zero. Então, carga igual a zero, ele não teria nenhum sinal de mais ou menos, ele não seria um íon. E o que é um íon? Um íon é quando o seu átomo ele possui essa diferença, quando você tem um número maior do que o outro e sobra um gradiente. E íons a gente pode nomear da seguinte forma: quando o número de prótons for maior que o número de elétrons, teremos uma carga positiva. Então, com a carga maior que zero aqui, carga positiva, nós vamos chamar esse íon de cátion. Cátion é quando o seu átomo tem um excedente de carga positivo, quando ele tem mais prótons que elétrons. No caso inverso, quando o número de elétrons for maior que o número de prótons, a sua carga vai ser negativa. Sua carga sendo menor que zero, negativa, você vai chamar esse seu íon de ânion. Ânion vai significar que o seu átomo tem mais elétrons do que prótons, logo um excedente de carga negativo. Bom, sabendo de tudo isso, galera, a gente também pode analisar uma informação importante. O que acontece quando alguma dessas características são iguais em um átomo, de um átomo para o outro? Simples, eles serão nomeados de forma especial. Quando você tiver um átomo X e um átomo Z, que tem em si o seu número atômico igual, ou seja, que tem o seu número atômico igual. Vamos supor um átomo onde tem o número atômico 18 e outro átomo com o número atômico 18, porém o seu número de massa diferente. Esses átomos entre si serão isótopos. Isótopos vai significar que você tem o mesmo átomo, porém o átomo de um mesmo elemento. Lembra que o número atômico é o que dá o nome, a identidade daquele átomo. Se tem um número atômico igual, ele é o do mesmo elemento, porém com massas diferentes. Quem aí nunca ouviu falar do isótopo 18 do oxigênio? O que significa o isótopo 18 do oxigênio? O isótopo 18 do oxigênio é um átomo de oxigênio que tem massa igual a 18. Lembra que o átomo de oxigênio normalmente tem massa igual a 16? Nesse caso, ele teria igual a 18. Temos outras questões também. O isóbaro, quando o seu átomo tem número atômico diferente um do outro, ou seja, são elementos diferentes, porém, eles coincidem de massa, eles têm a massa igual. Nesse caso, os seus átomos serão isóbaros. E os isótonos, quando tanto a massa quanto o número atômico for diferente, mas o número de nêutrons no núcleo for igual. Nesse caso, seus átomos serão isótonos. Bom, galera, a gente vai acabar por aqui. Eu espero mesmo que tenha ficado claro. Eu acho que não ficou, é muito provável, já que essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E vou colocar um vídeo com 2 ou 3 exercícios sobre esse conteúdo e vou tentar manter uma sequência dessa forma. Eu vou passar um pouco de conteúdo e aí exercício. Se isso ajudar no geral, eu acho que vai ser bacana e aí eu posso continuar fazendo numa boa, assim, eu vou adorar fazer isso, tá sendo muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. E vamos passar no vestibular.